Amada congregação do Senhor Jesus, abram as Escrituras em Jó, capítulo 40. Jó, capítulo 40. Irmãos, apenas o verso de número 4, a uma só voz, leiamos, por favor. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Oremos. Senhor nosso Deus, eis aí o teu povo, eis aqui a tua palavra, o teu servo. E, ó Deus, é manhã de domingo, o teu povo levantou mais cedo, nós já fomos alimentados da tua mesa e agora queremos ser alimentados da tua palavra. Senhor, por favor, que nós ansiemos por coisas maravilhosas quando formos expostos à voz do Senhor. A voz do Senhor é capaz de despedaçar os cedros do Líbano, mas a voz do Senhor é aquela que entrou nos ossos secos e provocou neles tendões, músculos, vida. Pela voz do Senhor, nós podemos ser vivificados nessa manhã. Vem sobre nós, ó Deus, fala-nos com a tua voz poderosa, mas com a tua voz doce e gentil. Acerta, Senhor, naquele lugar que nós estamos precisando. Acerta-nos, ó Deus, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse sermão é um sermão muito profundo e pode ser assim tão corriqueiro, mas isso aqui é tremendo. Nós temos visto que o mundo agora pode traçar o DNA de alguém. As duas Nobéis ganharam esse prêmio no último mês de outubro porque conseguiram cortar um pedaço da tira do DNA e colar. Então você tira o que está ruim e cola o que está bom, acerta algumas características. Nós estamos em franco uso da nanotecnologia. A clonagem e as células-tronco não estão sendo já utilizadas numa grande realidade? Então eu concluo, irmãos, que à medida que o homem vai encontrando respostas, ele vai se julgando mais um Deus, com letra minúscula. Ao invés de agradecer a Deus, o homem infla o ego e diz, eu fiz. E aí, inequivocamente, quem vai revelando o conhecimento ao próprio homem é Deus. Deus é que detém todo o conhecimento. De vez em quando alguém tem um insight aí, mas por que o sujeito pensou nisso? Será porque ele é bom? Ou porque Deus disse assim, toma uma gotinha? E cremos que o homem vai caminhar até os limites impostos por Deus. Vai chegar numa hora que Deus fala assim, daqui você não passa. E é como se fosse colocado uma grande muralha de vidro, o sujeito fica batendo a cabeça, e ele não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus disse assim, até aqui. Será que o homem medieval era mais então submisso a Deus do que o homem da era pós-moderna? Eu não tenho dúvida que o homem era mais submisso a Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que a ignorância aproxima a Deus? Não, é o contrário. Ainda que você comece a compreender Deus por umas teologias equivocadas, como Boff, Freire, conhecereis a verdade vos libertará. Aí você cria uma teologia da libertação que é totalmente humanista, centrada no social, mas ainda que seja assim, todo conhecimento bom leva a Deus. O conhecimento de Deus não vem pelas tradições, misticismos, essas coisas afastam do Senhor. Mas o verdadeiro conhecimento aproxima de Deus. Irmãos, os maiores cientistas, eles caminharam até que eles tiveram que dizer, existe um Deus. Daqui para frente não passa. Todos, sem exceção. A matemática pura, aí alguém vai dizer assim, pastor, matemática? A matemática desemboca em Deus. Converse com os matemáticos. Tudo vai desembocar em Deus. E qual é o maior conhecimento que se tem de Deus?
é o conhecimento onde Cristo, pela obra do seu Santo Espírito, nolo revela nas Escrituras. Deus se dá a revelar de forma mais profunda pela pessoa de Jesus Cristo, operada pelo Espírito Santo na palavra de Deus. Você quer ter conhecimento legítimo de Deus, existe um caminho: Escritura, obra do Espírito, Jesus. Nós não devemos ter vergonha de nos calar, então, quando nós não pudermos responder algumas coisas. Humildade, irmãos. No Salmo de número 34, que nós lemos hoje, humildade, foi a primeira palavra, humildade. Então, eu gostaria que você pensasse comigo em Jó capítulo 40. Você tem algumas perguntas que você não tem respostas dentro do coração agora? Irmãos, nós estamos no ambiente de culto para poder tirar tudo que nós podemos daqui. Tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida que você diz assim: Senhor, mas por que comigo? Tem. Claro que tem. Tem alguma coisa que não desce aqui, que está meio atravessado, sabe? Você diz assim: Senhor, mas... né? E aí o seguinte, nós temos dois caminhos. Ou você vai estufar o peito para Deus e vai dizer assim: eu não aceito, eu me revolto e... né? No ímpeto da arrogância, ou você vai se dobrar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Queridos, há humildade para que nós ouçamos, ou há arrogância para que nós sejamos mais e mais endurecidos? Aonde é que nós sabemos na Escritura que Deus nos deu o direito de exigir respostas? Onde é que você vê nas Escrituras que Deus te disse assim: você vai me invocar e eu vou te responder tudo o que você quiser? Invoca-me e responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas Deus não disse: eu vou te responder todas as coisas para que você saiba de todas as coisas. Primeiro, que você é uma criatura, não cabe aí esse conhecimento. Segundo, você vai fazer o que com um conhecimento que pode ser que não entenda a maioria de todas as coisas que o compõem? Então, qual foi o verso que nós lemos mesmo? O verso 4. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca, ou a mão na minha boca. Irmão, sou indigno e não posso responder a Deus. É isso que Jó está dizendo no capítulo de número 40. Mesmo que eu tenha caído na bobagem de achar que podia. De vez em quando você diz assim: Deus, mas por quê? E aí você está travando uma luta imensa dentro do seu coração, você está vivendo uma crise tremenda. Por quê? Senhor, né? Mesmo que você tenha caído na bobagem de achar que podia, diga aí no seu coração: Senhor, eu sou indigno e eu não posso responder. Versos de 1 a 5 eu lerei, irmãos. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Nós vamos à primeira resposta de Jó a Deus nesse capítulo. Como é que é a resposta? Jó definitivamente colocou a viola no saco. Jó levou uma enquadrada e ele diz assim: Senhor, agora eu vou ficar quietinho e calado. O grande servo, o grande patriarca, teve que reconhecer o erro. Como é que é mesmo a epígrafe que está aí em cima do verso de número 3, a letrinha em negrito? A resposta humilde de Jó. E por que resposta humilde? Porque Jó teve que admitir que falou demais e falou de coisas maravilhosas demais que ele não alcançava. Às vezes, quando as coisas estão doendo, nós somos bons para falar um monte de coisa que não precisava ter falado.
Você quer ver quando nós estamos discutindo dentro de casa, né? E aí você fala alguma coisa com uma maldade tremenda, só para machucar, só para entrar de forma mais aguda. E aí o bom seria o arrependimento, né? Os versos 1 e 2, irmãos, devem ser comparados a Jó 38, 2, onde Deus enquadrou Jó por ter sido ousado e errado em algumas situações. O Todo-Poderoso está mostrando a Jó que, já que ele foi chamado por um desafio argumentativo, então, Jó, me responda agora. Já que você me chamou aqui, já que você estufou o peito, então agora responda. E aí, irmãos, vem a resposta de Jó nos versos de 3 a 5. O patriarca diz: sou indigno. Senhor, o que eu vou responder para o senhor? Eu ponho, na verdade, a mão na minha boca. Eu não quero passar pela possibilidade de continuar falando asneira. O Dr. Davidson e o Dr. Shedd dizem que essa parte pode ser chamada de o orgulho de Jó é abatido. Pastor, mas Jó era orgulhoso? Ô, irmãos, ainda bem que é só Jó que é orgulhoso. Só Jó. Ninguém mais aqui é orgulhoso, né? Porque quando nós estamos passando pelas dificuldades, nós estufamos o peito. Senhor, mas por que eu? E se você for sincero, você sabe que, na verdade, Deus não está dando uma fração daquilo que você merecia. Jó, com toda a sua santidade, durante o processo de santificação, mostrou-se orgulhoso a ponto de requerer que Deus, Senhor, aparece aqui que eu quero explicações desse negócio. Tanto é assim que ele se chama de indigno. É um crente, viu, irmãos? É um crente. Ele coloca a mão na boca porque não posso continuar falando bobagem. Mas é só Jó que fala bobagem. E que belo o agir do servo de Deus. Porque normalmente quando você é imprensado no canto, você acabou de fazer uma bobagem, acabou de falar demais, e aí quando você é imprensado no canto, você começa a se justificar. Ah, mas eu fiz por isso, aí eu fiz por aquilo, aí eu fiz por aquilo outro. O servo de Deus diz assim: Senhor, calei a boca, eu sou indigno. Pare de tentar se justificar quando você estiver errado. Pare de jogar a culpa nos outros. Você faz o que faz porque você é assim. Existem atenuantes? Né, doutora? Claro que existem os atenuantes. Mas não, irmãos. Eu não vou chegar diante de Cristo e dizer assim: Senhor, eu fiz isso porque a Ana Lúcia fez isso. Não cola, viu, irmãos? Não cola. Nós somos o que somos e devemos ser o que somos porque é correto ser. E todas as vezes que nós colocarmos a nossa integridade acima de algo, o diabo vai bater para poder derrubar aquilo ali, mas vai bater até. Então, não coloque a sua integridade em nada que seja seu. Quando alguém te disser assim: puxa vida, você tem uma vida íntegra, né? Diga assim: sim, eu estou de pé porque Deus tem me mantido de pé. Não bata no seu peito, não. Ah, porque eu sou bom, e não deixe os outros inflarem o seu ego, não, porque você vai levar uma pancada ali. Jó 13, 22, o patriarca pediu respostas. Agora ele não quer nem falar mais nada. Sabe aquele bicho macho, né? Ah, eu quero a resposta. Deus dá-lhe uma enquadrada, ele fala assim: Senhor, agora eu calei, vou botar até a mão na boca, que eu não quero nem falar mais nada. Shedd diz que o silêncio de Jó é uma atitude de respeito, como deveriam ter feito os amigões, pois agiram assim corretamente os príncipes dos povos. Irmãos, é muito mais fácil falar, é fácil responder, é fácil falar, mas o ser servo é muitas vezes você ficar em silêncio. É por isso que Lamentações de Jeremias, o profeta diz assim: povo de Israel, bom é o Senhor para toda alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em... Não continue falando para poder complicar as coisas. Chega! As duas vezes que Jó parece ter falado demais, irmãos, Jó 9, 22, por favor, os homens, Jó 9, 22, e as mulheres, 13, de 20 a 22. Olha só o que Jó vai dizer no 9, 22.
Homens, vamos lá, Jó 9, 22, leiamos. Para mim, tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói... Como é que Jó me fala um negócio desse? Agora as mulheres, 13, de 20 a 22. Poxa, poderoso. Jó caiu no devaneio de se achar capaz de ser oponente de Deus. Irmãos, quantas pessoas têm lutado queda de braço com Deus dizendo assim, Senhor, eu quero respostas. Jó não recebeu nenhuma resposta do que ele queria. O livro de Jó vai acabar e Deus não vai dar nenhuma resposta daquela que Jó queria. Mas Jó vai ser o homem mais feliz da face da terra. Sem Deus fazer aquilo que ele queria. Irmãos, essa é a questão. Não é você querer ser servo de Deus porque Ele vai fazer aquilo que você quer. Mas é você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, não estou entendendo, está doendo demais da conta, mas eu estou entregando tudo nas Tuas mãos e eu confio. É isso, irmãos. Será que cientistas, filósofos, céticos e ateus de plantão vão se dar bem ao tentar ridicularizar Deus e a Sua palavra? Espere para ver. Sou indigno e não posso responder a Deus, mesmo que tenha achado que poderia me justificar assim. Versos de 6 a 14. Acompanhem a leitura, irmãos, por favor. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço com Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Interessante, irmãos, é que mesmo que Jó tivesse recolhido a insignificância nos versos 4 e 5, Deus não parou, não. Deus não aliviou para Jó, não. E Deus continua apertando Jó, porque aqui eu tenho certeza, Senhor, abre um buraco agora que eu quero sumir, né? No verso de número 6, Deus vai dar a segunda e última resposta para Jó. Deus não vai mais, não. A última resposta começando no verso de número 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu mais a Jó. Na primeira resposta, Deus enquadrou Jó, mostrando-se Senhor sobre a natureza, sobre todas as coisas, que são os capítulos 38, 39. Deus usou os animais, Deus usou a tempestade, a neve, Deus usou tudo aquilo para mostrar, Jó, eu vou te perguntar uns negócios, então você vai me responder. E agora, na mesma linha, nos versos de 7 a 9, Deus diz a Jó o seguinte, Jó, o juízo é de quem? Dá uma olhadinha. Vamos ler juntos? Cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei. Ele está dizendo assim, Jó, quem pode responder as coisas aqui? Sou eu, Jó. O juízo é meu. E ele ironiza com Jó por todas as suas razões, se ele vai poder condenar Deus. Deus está falando assim, Jó, então vou fazer o seguinte, você está tentando me condenar, porque o que está acontecendo com você está tentando jogar a culpa para cima de mim, Jó, é isso mesmo? Você está tentando dizer que eu sou injusto e que você é o sujeito melhor do mundo e que eu estou errado. Irmãos, muito mais fraco porque Jó não podia nem trovejar, né? No verso de número 9. Jó, troveja aí, vamos ver. Jó é chamado a ornar-se como Deus, na mesma majestade, que é o verso de número 10. Jó, orne-se aí com a minha majestade. Jó é chamado a derramar a inundação da sua ira, atentando para todo soberbo e abatê-lo. Então, Jó, você derrama a sua ira, que você vai abater todo soberbo, tá?
Será que Deus está chamando Jó a abater, a humilhar-se e a matar o seu orgulho pessoal? Jó, mate todos os soberbos, viu, Jó, com a sua argumentação. Começando por quem? Irmãos, às vezes nós queremos que os outros sejam menos arrogantes. Vamos começar por aonde? Né? Nós estamos aprendendo no Pai Nosso a orar o Pai Nosso como nunca oramos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando você diz assim, santificado o teu nome, você diz assim, comece o teu nome a ser santificado na minha vida. Porque é impossível eu querer que o nome de Deus seja santificado lá fora, se eu estou orando aqui, eu estou dizendo, naquilo que me compete, eu quero que o teu nome seja santificado. Bom, irmãos, Deus está daquela forma paterna, firme, chegando Jó no cantinho e dizendo assim, Jó, você é contra a soberba e o orgulho, né, Jó? Então vamos fazer o seguinte, na tua ira, começa a bater por você. E Deus diz a Jó que se ele pudesse fazer só essas coisas, Deus confessaria Jó como alguém capaz de alcançar a vitória por ele mesmo. Qual é a chance disso acontecer, irmãos? Qual é a chance de alguém ser justificado diante de Deus por si mesmo? O lema da reforma, irmãos, a reforma protestante aconteceu porque o justo viverá pela... Então, irmãos, a doutrina-chave da reforma protestante é a justificação. E a justificação é Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de... Só. Jó errou, e eu tenho certeza que nós teríamos errado muito mais. Sabe, a coisa, nada de bom que nós podemos fazer sozinhos, isso nós podemos fazer sozinhos, mas nós só podemos fazer sozinhos o que não presta. Irmãos, quando Deus nos solta, nosso Pai, sabe aquela criança gordinha, com aquele joelhinho bonitinho, né? Aquele bichinho que as dobrinhas estão assim, aí você chega na pracinha para soltar o menino, uns Vitinhos assim, né? O Gelsivan assim. Então você solta o menino. Qual a certeza? Aquele joelhinho não vai voltar para casa inteiro. Vai ralar. Vai chorar. É assim. Você quer ver um pecador ralar todo? Deus fala assim, vai. Dá corda para ele. É, sim. Irmãos, nós somos indignos, mas mesmo assim Deus continua nos amando em Cristo Jesus. Não tente se justificar, mas graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sou indigno e não posso responder a Deus. Terceiro e último lugar, mesmo que Ele use um animal para mostrar que eu não sei nada. Então, os versos de 15 a 24, de forma alternada, irmãos. Vamos lá? Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas são entretecidos. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Irmãos, nós precisamos desvendar esse texto de uma forma um pouquinho diferente. Senhor, eu sou indigno de responder ao Senhor, mesmo que seja por um simples animal. Pasme, irmãos, alguém acha que o leão é o que provoca maior número de mortes na África. Não é. O hipopótamo mata cerca de 60% a mais todos os meses que o leão. O hipopótamo. E aí,
Poderia ser o texto tratando do hipopótamo, né, irmãos? Você poderia descrever o hipopótamo, por mais que você pudesse, mas, irmãos queridos, a palavra no hebraico aqui é behemote, e as crianças vão gostar muito de ouvir isso. O que foi traduzido para nós por hipopótamo não tem como ser hipopótamo. Pastor, por que foi traduzido assim? Porque hipopótamo você entende o que é, vem na sua cabeça. Né, Vitória? Vitória estava vendo ali o hipopótamo na hora que chegou. Você entende o que é hipopótamo, mas behemote não. Pastor, então como é que é o negócio? Nós estamos diante de um ser mitológico ou de um dinossauro aqui, irmãos? Pelo seguinte, verso de número 17. Endurece a cauda como um cedro. Por favor, você pode lembrar qual é o tamanho da cauda do hipopótamo? Não dá, né? Então, o ser que está sendo descrito aqui é o behemote. Ele remonta aos tempos de Jó, aos tempos de conhecimento de Jó. Jó, me fala aí do behemote. Tá? O bicho se alimenta de quê? De ervas. Verso de número 20. Os pastos e os outros animais não se importam com ele. Era um bicho imenso, herbívoro. No verso de número 23, entende-se que na época de Jó, irmãos, o crocodilo e o hipopótamo habitavam o Jordão. Cenas dos próximos capítulos, né? Porque além do behemote, nós teremos um outro animal que também não dá para ser traduzido por crocodilo. É o Leviatã. Então, irmãos, de novo, sabe aquelas coisas que você vai comprovar o que a Bíblia disse? E aí algumas pessoas, se Deus não me provar na Bíblia que existiu hipopótamo ou dinossauro, eu não vou ser um crente. E o sujeito bate nisso. Bom, irmãos, nós estamos diante dos seres pré-históricos, não, tá, irmãos? Porque a Bíblia, para nós, a história da criação inteira tem 8.000 anos, tá? Então não existe milhões de anos, não. Mas Jó coexistiu com esses bichos que nós não sabemos o que é, mas não são animais que nós conhecemos. Esses animais, ipsis literis, são anteriores e a Bíblia já os registra. Então, você não vai crer no Deus Criador porque Ele te respondeu alguma coisa. Você só vai crer pela obra do Espírito Santo de Deus, porque esse é um dom, é dado. A fé é um dom de Deus para salvar mediante a graça. Portanto, por favor, você pode responder sobre o pior dos bichos? Você conhece o pior dos bichos? Provavelmente você olhou para ele hoje cedo. Sabe quando você levantou aquela coisa assim, aquele tucho assim, você foi para frente do espelho? Aquele bicho é perigoso demais. Nossa, aquele bicho é terrível. Aquele bicho se chama você. Você entende você? De vez em quando você faz uns negócios que você fala assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude pensar isso? Como é que eu pude... Então, João, vamos fazer o seguinte, explica um bicho aí para mim. Irmão, não fique tentando responder as coisas assim, não, por favor. Por favor, busque paz com Deus. Se Deus quiser te dar respostas, bem, mas não é a resposta que vai resolver o seu problema. Aliás, as respostas podem criar grandes problemas. Senhor, eu gostaria. Estou nas tuas mãos. E eu vou concluir aqui, irmãos. Verso número 4, você pode ler comigo de novo? Vamos juntos. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho... Esta é a conclusão que todo homem deve ter para com Deus e aí estará a um passo de ser salvo. Primeira coisa, Senhor, eu sou indigno. Estou passando por algumas coisas, Senhor, que só o Senhor sabe. Mas mesmo assim eu continuo sendo indigno do Senhor. Irmãos, por favor, isso eu vou pedir a vocês do coração de mais profundo. Pelo mais profundo que você esteja passando. Está doendo, eu sei. Você não gostaria, eu sei. E me dói saber que você está passando por isso, eu sei. Mas ainda assim,
Jó diz assim: Senhor, o Senhor não tirou a minha dor, o Senhor não tirou o meu opróbrio, o Senhor não tirou nada meu, mas vamos fazer o seguinte, eu estou no meu lugar e eu sou indigno do Senhor. Se o homem se reconhecer como indigno, que ele não tem mais nada a fazer por ele mesmo, aí ele está rendido. Aí ele diz assim: é só Deus aqui. E na hora que você depõe todas as suas armas, que você diz assim: é só Deus, é aí que Deus faz. Gideão, vai mandando embora. Vai mandando embora. Senhor, mas sobraram 300. Não tem jeito. Bom, Gideão, agora está bom. Porque não são vocês que vão vencer. Sou eu que vou à frente de vocês. Não é a força do nosso braço, irmãos, mas é aquilo que Deus faz por nós. Não é nós encontrarmos os nossos caminhos, mas é Deus nos mostrar o seu caminho. Quando Jó olha para si e para os seus atos, ele se achava, né? Quando Jó olha para ele mesmo no espelho e diz assim: ah, cabra bom, né? Dona Terezinha devia chegar na frente do espelho e dizer assim: bonitão, hein? Nós olhamos para o espelho e falamos assim, irmãos. Mas quando nós olhamos para Deus, para o tamanho da criação, Senhor, né? Aí, irmãos, todas as vezes que os cientistas, nós tivermos que olhar para nós mesmos, egocentrismo. E todas as vezes que nós olharmos para Deus, teocentrismo. Por que será que o autor aos Hebreus disse assim: olhe para você, como você é forte, poderoso, lindo, charmoso? Gente, não é assim não, né? O autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não tire os olhos do Senhor. O que os amigos e o próprio Eliú tentaram com tanta fala? Deus abriu a boca e Jó compreendeu. E ainda que os amigos não estivessem corretos, né, irmãos? As palavras sem conhecimento escolheceram o conhecimento de Deus. Deus diz isso no 38:2. Quem é esse que fala sem conhecimento? Eliú tinha acabado de falar um monte de bobagem. Quem é esse que está falando bobagem aí? Então, irmãos, o que nós podemos fazer com os nossos argumentos? Isso aqui é outra coisa. Irmãos, Deus me deu uma missão de amar Elaine com tudo que eu posso. Tenho que tomar conta de Elaine, assim como Cristo tomou conta da igreja. Por mais que eu ame a minha esposa, o que eu posso convencê-la? Nada. Quem é que convence os outros de alguma coisa? Não por força e não por violência, mas pelo meu espírito. Pare de tentar com argumentos seus. Mulheres, homem é bicho burro. Você não afasta o homem 1 centímetro. Você sabe como é que se arrasta homem? Com joelhos, em oração. Então, os amigões tentaram, não. Deus chega e com uma palavra Jó dá aquela enquadrada assim, ó. Tchim. Deus sequer respondeu o que Jó queria. E aí, Deus não curou Jó, Deus não fez nada que Jó queria, e Jó vai para o cantinho e fala assim: Senhor, tá bom. Davidson diz que o capítulo 37 é como se Jó estivesse num quarto fechado e escuro, mas quando Deus começa a falar, as janelas da luz brilham no rosto de Jó. Deus nos falar é revelar o seu evangelho, irmãos. Deus só fala sobre isso, irmãos. Deus não tinha que explicar o que Jó alcançaria. Sabe, Jó, aguenta a mão mais uns 2 dias aqui, Jó, porque daqui a pouco vem o capítulo 42, eu vou te dar 2, 3 vezes, milhões de vezes mais. Não, Deus não falou nada disso, irmãos. E nós estamos querendo ouvir isso no centro da provação, no olho do furacão. Você está esperando Deus falar assim: olha, aguenta a mão, que daqui a 2 horas, 45 minutos e 10 milésimos de segundo eu vou mudar a situação. Deus não vai fazer isso conosco. Deus só vai falar assim: pode ficar tranquilo, você é servo e eu sou Deus, e eu não posso falhar com você. Eu não posso. Você é meu, eu comprei você na cruz. Como é que eu vou largar isso agora? Então, irmãos, uma visão clara do homem sem Cristo. O homem tenta achar as suas saídas com as suas argumentações, com seus arrazoados, mas ele só vai encontrar paz quando ele encarar a cruz.
É por isso que Santo Agostinho diz: Senhor, nos fizeste para ti, e a menos que o nosso coração repouse em ti, não teremos paz. Mesmo que Deus não nos dê respostas, nós podemos ter paz. Busque respostas, busque. Se é um ser inteligente, busque respostas, mas não como condição sine qua non de encontrar a felicidade. Queira, é gostoso ter respostas, mas não ancore a sua paz em respostas. Ancore-se em Deus. Estão mais bem preparados para as maiores misericórdias aqueles que se consideram indignos das menores. Thomas Watson. Eu vou repetir. Estão mais bem preparados para as maiores misericórdias aqueles que se consideram indignos das menores. Vamos orar, irmãos?